Olá, meus amados, a paz e o amor do Altíssimo. Amados, mais um entendimento aí, ainda, né, na passagem de Abraão indo para o Egito lá. Quando ele fala com a Sarai, com a Sara, ele vai falar assim para ela dizer que eles são irmãos, que assim eles não maltratarão eles, deixarão ele viver. Para você ter um entendimento no espiritual, essa palavra que ele está falando aí, é exatamente isso que Deus faz. Quando você considera, né, a outra parte aí como irmão, quando você leva para esse sentido espiritual, e você não pratica mais imoralidade sexual, aí você tem como irmão, assim como ele tinha Sara como irmã, então o entendimento é nesse sentido. Só que lá eles viviam uma situação de carne, né, uma situação física. Agora você vai viver uma situação espiritual. O entendimento é espiritual, amados. É para você entender que quando ele vai lá e tem ela como uma irmã espiritual, aí você já vai entender que não tem mais o castigo. Quer dizer, esse castigo que você sofre aí na carne é justamente por causa disso. Porque você não tem esse entendimento. Aí você vai lá e se acasala com mais um pedacinho de carne, aí você vai sofrer esse castigo. Por que você sofre esse castigo? Porque Deus não aprova. Né? O verdadeiro Deus, lá no Egito, seria o engano. Por isso que eles estão vivendo a carne. Né? Então você vai entender que aquele rei do Egito vai lá, expulsa eles, né? Manda os soldados dele lá, os agentes dele lá, expulsar eles de lá do Egito por conta disso. Né? E é o que Deus faz. Né? Deus te expulsa do reino dele se você não é puro, quer dizer, se você pratica a imoralidade sexual, se você ainda faz casamento da carne, criatura com criatura, né? Pedaço de terra com pedaço de terra. Isso Deus não aprova, entendeu? Você tem que ter como seu irmão, sua irmã. Né? Depois, Paulo também, o apóstolo, ele fala lá, só que a pessoa entende com um sentido horizontal, ela não vai entender, ela tem que entender com sentido vertical, porque Deus é espírito, ele está te levando para o espírito, para a vida, né? Você está largando a carne, então você não pode entender com sentido carnal, porque você vai nascer do espírito, na carne você está morto, né? Ele está te dando um entendimento para você nascer do espírito, não para você nascer da carne você já está morto, você já está vivendo o plano da carne aí, que é um plano de morte. Então você vai ter esse entendimento, você vai entender que Abraão fala isso justamente para você entender. Quer dizer, ele desobedeceu a Deus, mas foi uma vontade de Deus que ele desobedecesse para você entender. Você está entendendo? Então, o plano de Deus é sempre assim. Então, tudo aconteceu, foi a ordem do próprio Deus, né? Para você entender. Por isso que depois você é perdoado. Por isso que depois Deus te perdoa pelos seus pecados. Né? Que os erros que você cometeu aí, você cometeu porque Deus permitiu que você cometesse. Né? Então, Deus vai te perdoar desses pecados. Porque todos os pecados que você cometeu aí foi justamente para poder te tirar desse buraco que você está. Né? Você entrou nesse buraco. Então você cometeu pecados, você cometeu coisas ruins. Né? Então essas coisas ruins geraram prejuízo para você, geraram dor. Agora você sabendo, você já não comete mais, você vai nascer do Espírito, que agora a vontade do Pai é que você nasça do Espírito. Até o momento que você não tinha o entendimento, era da vontade do Pai que você continuasse errando por conta disso. Não que era da vontade do Pai, mas era um plano que foi feito por Ele para você sair daí, do buraco. Né? Da vontade dele é que você saia, que você tenha o entendimento. Entendeu? Então, por isso que você não pode misturar. Quando fala lá que Salomão fez o templo, né? Foi tudo permitido pelo Pai. Né? Então, as pessoas, quando ela fala, não é que não era da vontade do Pai, foi uma intuição que o Pai deu para ele. Né? O Pai usou esse maligno para poder convencer ele a fazer o templo. Né? Na verdade, quando Jesus vem, Jesus também, todo o cenário é para você entender que ali é a vontade do Pai. Quando Jesus faz lá, o Judas trair Jesus, tudo isso é vontade do Pai. Né? O Pai está por trás de tudo isso. Entendeu? Para poder que acontecesse daquele jeito. Por isso que Deus fala o que vai acontecer, porque ele já sabe o que vai acontecer. Esse plano é dele, já é perfeito, ele já fez e já está feito, já está escrito. Por isso que quando às vezes você vai falar uma pessoa tal da palavra, ela fala que às vezes fala que conhece a palavra. Não é que ela conhece a palavra, é que dentro dela tem um espírito de Satanás ali falando que conhece a palavra, porque Satanás conhece a palavra. Satanás é um servidor de Deus, né?
Então ele vai falar que conhece a palavra, porque é o próprio Deus que põe ele ali, né? Então ele conhece, realmente ele conhece a palavra. Então aquele espírito que está dentro da pessoa que vai dar esse entendimento, entendeu? Quando na verdade ele está como um engano ali. Na verdade essa pessoa ainda não conhece a verdade, mas o engano que está dentro dela fala que ela conhece, né? Ela conhece, mas não conhece, né? Ela não tem a ciência, ela não tem a perfeição, né? O espírito conhece, mas não tem a perfeição. Então, quando ele é aperfeiçoado pela prata, aí sim ele vai ter o entendimento da palavra, né? Ele não vai só conhecer, ele vai ter o entendimento. O que é importante é o entendimento. Você ter alguma coisa aí e não saber guiar, não adianta nada, né? Você tem que ter o entendimento para poder fazer o uso daquilo, né? Então é isso. Quando você tem o entendimento dentro de você, é que vai fazer você guiar, que vai fazer você andar, né? Então Deus quer que você se mobilize para isso, né? Deus quer que você invista no seu trabalho aí espiritual, no seu entendimento espiritual, né? Não fazer como Jó, né? Jó, ele passou a vida inteira investindo, né, naquele mundinho dele ali, construindo o reino dele, e depois reclamou quando Deus tirou o reino dele. Na verdade, Deus permitiu que ele tivesse tudo para poder ele ter o entendimento depois que ele perdesse tudo, né? Então, se ele tivesse ido pelo caminho de Deus, ele não teria perdido tudo, porque ele não teria adquirido tudo, né? Então, foi da vontade de Deus colocar aquele mal nele para ele fazer dessa maneira, porque Deus precisaria fazer dessa maneira para poder resgatar Jó, né? Porque Deus sabe, amados, o que ele faz com cada um de nós, né? Por isso que você não pode julgar o seu irmão pelo erro dele, por ele ter errado mais do que você, né? Porque no seu julgamento ele errou mais que você, mas na verdade o que ele errou aí foi um plano de Deus para poder resgatar ele. Cada um precisa de um plano para ser resgatado. Deus conhece cada fio de cabelo seu, então ele sabe cada criatura o que ele vai ter que fazer para resgatar, né? Uns vão ser resgatados primeiro, você vai ver no Apocalipse que uns são primeiros, uns entendem primeiro, aceitam a verdade primeiro, outros demoram mais para aceitar, outros vão para a segunda morte, né? E vai ter esse castigo da segunda morte, né? Que eu acredito que são muito poucos aí, mas vai ter esse castigo. Então é assim, mas Deus ele tem o meio dele fazer, né? Ele sabe, ele conhece o coração de cada um de vocês, né? Então o Pai ele tem esse entendimento. Então ele é perfeito. Então tudo o plano dele é perfeito. Então tudo o que tem que acontecer já aconteceu. Você vai ver que tudo isso vai acontecer, né? Você vai acompanhar esses entendimentos e você vai ver que isso aí vai se tornar realidade na sua vida. Por quê? Porque é o Pai que está revelando o que ele já fez, né? É uma historinha que ele já escreveu ela, já está pronto e você está vivendo ela aí. Mas ele já sabe o resultado já, né? Então você vai ver que a sua vida ela vai dar essa volta aí que deu inteiro aí do livro inteiro e vai voltar lá para o Gênesis, né? E você vai nascer lá no Gênesis novamente, né? Então você vai nascer agora já como espiritual, né? Para não errar mais. Então o entendimento é esse, amados. Que vai fechar agora, acaba agora esse sofrimento. Que o Pai ele vai jogar, quando ele fala lá que joga no lago de fogo lá, é que ele está querendo dizer que vai fazer isso daí para tirar esse mal que está aí, para poder não ter mais esse problema, para a criatura viver agora dias de luz, né? Não ter mais sombra, mais treva na criatura. Uma vez o seu espírito ganhando entendimento e ganhando a vida no espírito, não mais terá essa vida de sofrimento, né? Então uma vez, e tudo isso que ele fez foi para te dar o espírito dele. Esse plano aí foi para que você tivesse o espírito, para que você nascesse do espírito dele. E não mais morrer, não mais ter trevas na sua vida. Então é isso, amados. Quando você vê que ele cria lá o mundo, ele criou o mundo, você vê que tinha dia e noite, né? Então o que ele quer tirar de você? Quando ele viu que a luz era bom, ele falou o quê? Né? Ele quer tirar de você essas trevas, né? Ele quer que você tenha só luz. Ele não quer mais trevas para você. Ele quer que você seja uma criatura só da luz, não mais das trevas. Então o entendimento é esse. Você vai ver que você vai amadurecendo com o tempo aí e não vai ter mais trevas na sua vida, né? Só luz.
Que a paz e o amor do Altíssimo esteja aí alicerçando você.